Até que mais ou menos, quando eu tinha mais ou menos uns 13, 14 anos, aí eu já comecei a jogar numa empresa, que é a empresa da Philips, né? Que disputava alguns campeonatos, na época tinha uns campeonatos de empresas, né? E ali foi me aguçando a gostar mais, isso, mais ainda, o desejo de ver os jogadores pela televisão e tal, né? Meu pai sempre foi, como eu falei, gostava muito de futebol, o santista, assim, daquele santista nato Ferrenho, mesmo, ferrenho, né? E eu fui jogando, aí o pessoal sempre me elogiando, falava que eu jogava bem, até que teve uns jogos escolares aqui na cidade, né? E tinha um rapaz lá que era do Santo André, me convidou para fazer um teste lá nas escolinhas. Eu peguei e fui, passei e fui ficando. Aí dali eu já fui levando um negócio mais a sério, porque os treinamentos eram diferentes, né? Aí eu coloquei na minha cabeça que eu teria condições de galgar até uma condição melhor, né? Isso demorou um pouquinho, é claro que demorou, porque eu ainda era muito novo ainda, eu tinha 14 anos mais ou menos. É isso que eu ia falar, né? Porque às vezes o pessoal vai e acha que é de cara assim, né, Arnaldo? Até que, eu falei que demorou, mas eu com 16 anos, eu já treinava com um time profissional. Com o meu primeiro contrato, eu tinha 17 anos. Que legal. E naquela época lá, o jogador assim com 17 anos não era coisa normal não, né? Aí eu já fui para o time profissional e dali eu fui tocando a minha vida, né? Até encerrar a carreira. E viajou muito, né? Com os clubes que você passou, né? Trabalhando muito aí, né? Mas em Santo André especificamente, você fez uma história muito bonita, né, Arnaldo? Tanto que você está até hoje no futebol aí junto com o pessoal de Santo André, né? Conta um pouquinho da tua história, assim, nem em Santo André especificamente, né? Porque você teve grandes conquistas, isso te levou para outros lugares, obviamente, né? Sim, eu sou nascido aqui em Santo André, né? E minha história, assim, dentro da cidade, dentro do Esporte Clube de Santo André é muito grande. Eu, entre categorias de base e profissional, fiquei 12 anos. Né? O cara é famoso, gente. Você chega aqui em Santo André, você conhece o Arnaldinho? Eu conheço, todo mundo conhece ele. Eu fiquei 12 anos, né, jogando pelo Esporte Clube de Santo André, uma equipe que eu gosto muito, me abriu muitas portas, né, para outras equipes, né. Então, eu agradeço muito, mas foi uma história legal, né? Hoje eu tenho, assim, eu sou o jogador que mais vestiu a camisa do Esporte Clube de Santo André. Quantas vezes, Arnaldo? Quantos? Olha, tem mais de 500 jogos. Mais de 500 jogos. Se for contar jogos oficiais, se for contar jogos, porque naquela época a gente fazia muitos jogos amistosos, sim, mas com entrada de torcedores tudo, eu calculo que chega... não marcava tanto, né? Eu calculo que chega a quase 600 jogos, né? Então, mas foram anos assim de glória, conseguimos o acesso, porque naquela época lá o acesso da segunda divisão para a primeira divisão era muito difícil, né? Porque você tinha os grandes clubes ali, né? E fora a estrutura, né, Arnaldo? Que era muito diferente, sim, né? Sim, era bem diferente. E os clubes daquela época, mesmo do interior, era muito forte. Para você galgar uma primeira divisão era muito difícil. E nós conseguimos esse intuito aí no ano de 1981, né? Nós sagramos campeões, né? Aqui na cidade no ABCD inteiro, foi uma festa muito grande. Parou tudo. Até hoje é lembrado, né? É claro que quando você tem uma conquista de um título, né, é muito valorizado, mas naquela época lá, hoje você pode pegar qualquer torcedor da época, né? E até os filhos, o pessoal ainda comenta muito. Claro, aí depois fomos para a primeira divisão, disputando o Campeonato Paulista, fui convocado para a Seleção Paulista, né? E a gente foi tocando a vida aí e depois galgando outros lugares também. 2004 você estava também no Santo André ainda? Não. A essa época eu já tinha saído já. O Santo André conquistou a Copa do Brasil em 2004, né? Sim, foi campeão, mas nessa época eu já não estava mais. Eu sou um pouquinho antes. Pegou ali 80, 90, né? Sou dos anos 80, né? Até quase chegando nos anos 90. Para jogar lá, né? E como é bom a gente conquistar esses títulos, né? Porque acho que como atleta, assim, a gente marca as histórias do clube que a gente passa, né? E acho que você hoje, né? Eu acompanho bastante a tua história, né? A gente costuma falar, né? Quem a gente é fã, a gente sempre segue, né? Tá sempre ali. A gente não tá junto porque
por questões da vida, né, que vão levando a gente para outros caminhos, né? Mas a gente vai seguindo ali a história de quem a gente é fã, né? E ver, assim, o respeito, a credibilidade, né? Assim, de você como atleta. Porque tem muitos atletas, gente, que, assim, tem grandes conquistas, mas com o passar do tempo, eles perdem uma coisa, dessa coisa do respeito, da credibilidade, né? E o Arnaldinho, ele tem, assim, aqui em Santo André, o que eu brinco, assim, que todo mundo conhece, mas, na verdade, todo mundo respeita e admira ele, né? Pela história dele, né? E como é bom ver um jogador criar essa história, né, o mestre? É, legal, né? Márcio, desde quando eu coloquei na cabeça que ia tentar seguir a carreira de atleta profissional, de jogador, eu procurei, assim, ser sempre um profissional. Sempre treinei muito, sempre me dediquei, disciplina. São coisas que meu pai me ensinou muito, né? Perdi várias vezes, mas tentando lutar. Então, essa marca minha aí, eu sempre trago desde criança, né? Ensinamento da família, ensinamento do meu pai, da minha mãe, né? E sempre respeitando os outros. Eu acho que na vida, a gente, independente da posição que você esteja, o respeito ao outro é essencial. Sempre, e aí você carrega isso aí pro resto da vida, não tem como. Porque eu sempre falo assim, o mundo é tão grande, mas ao mesmo tempo é pequeno, porque você acaba sempre cruzando com as pessoas. Se encontrando, né? Sim. Vezes, já olha aqui nós hoje, isso né? Isso mesmo. De repente, às vezes você causa algum transtorno para alguma pessoa hoje, não vou ver mais aquela pessoa. Mas de repente, daqui 1 ano, 2 anos, volta, 10 anos, né? 20 anos, você encontra. Isso já aconteceu comigo várias vezes, né? Então, eu procurei ter sempre essa linha. É claro que muita gente, às vezes, não ficou satisfeito comigo, que é normal, né? Você não tem unanimidade de 100%, não tem jeito. A gente nunca agrada todo mundo e nem todo mundo agrada a gente, sim, né? Sim, né, é normal. Mas eu procurei ser e procuro ser sempre a mesma pessoa, independente de quando eu jogava, mesmo parando e mesmo comandando algum time ou não.